Agora, pessoal, dado dois pontos no meu plano cartesiano, por exemplo, um ponto A e um ponto B, a minha intenção agora é descobrir a distância entre esse ponto A e esse ponto B, certo? Eu vou colocar aqui três situações distintas para a gente poder chegar na fórmula geral da nossa distância entre dois pontos. Inicialmente, vamos pegar dois pontos, A e B, que estejam paralelos ao meu eixo X. Lembra? Aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas, e aqui é o meu eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Intuitivamente, dá para a gente achar a distância entre esses dois pontos, tá certo? Olha só, o ponto está aqui na direção do 1 e o outro está aqui na direção do 4, tá certo? Então, para eu achar a distância entre o ponto A e o ponto B, bastaria fazer, olha, uma unidade, duas unidades, 3 unidades. Ou seja, a distância de AB é quanto? 3 unidades. Posso pensar também o seguinte, lembra que aqui é o X do meu ponto B e aqui é o X do meu ponto A. Então, para eu achar a distância entre esses dois pontos, vou chamar de D, é simplesmente o X do B menos o meu X do A. Assim, a distância entre o ponto A e o ponto B, distância B, vai ser o meu X do B menos o meu X do A. Então agora, pessoal, vamos tomar um ponto A e um ponto B, onde eu queira saber a distância entre esses dois pontos, e esse segmento de reta, que é a distância entre A e B, agora é paralelo ao meu eixo Y. Da mesma forma, galera, fica fácil a gente visualizar, né? Ó, se eu pegar e for querer saber a distância entre o ponto A e o ponto B, basta verificar, olha, daqui para cá eu tenho uma unidade, daqui para cá mais uma unidade. Logo, a distância entre o ponto A e B, ou entre B e A, é quanto? 2 unidades. Ou seja, para eu achar essa distância, bastaria subtrair 3 menos 1. Generalizando essa situação, pessoal, para eu achar a distância entre um ponto A e um ponto B, onde o segmento de reta é paralelo ao meu eixo Y, basta subtrair um termo pelo outro. No meu caso, essa distância de AB seria 3 menos 1, 2. Bem, pessoal, agora vamos ver isso de uma outra forma, né? Vamos pegar dois pontos do plano, um ponto A e um ponto B, e eu quero saber a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos me gerou um segmento de reta, certo? Que eu vou chamar de D. E esse D é, no caso, a distância entre o meu ponto A e o meu ponto B, que é o que eu quero descobrir. Aí, tu percebes o seguinte, olha, se eu traçar uma reta paralela ao meu eixo Y, olha, eu vou ter esse segmento de reta bem aqui. Da mesma forma, se eu traçar um segmento de reta paralelo ao meu eixo X, eu vou ter esse segmento bem aqui, tá certo? Então, me gerou um triângulo retângulo. Uma das propriedades do triângulo retângulo é o nosso Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos relembrar isso aqui rapidinho. Eu tenho um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu tenho os dois lados, que são perpendiculares entre si, e tenho um outro lado, que eu chamo de hipotenusa, certo? E os outros dois lados eu chamo de cateto. O quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu vou tomar o meu Teorema de Pitágoras e trazer para cá, não é isso? Então, pessoal, essa distância daqui para cá é equivalente à distância do meu Y do B e do meu Y do A. Ou seja, essa distância daqui para cá, quem vai ser, galera? Vai ser o meu Y do B menos o meu Y do A. Da mesma forma, essa distância aqui, ó, é igual a essa distância que é a diferença entre o meu X do B e o meu X do A. Logo, essa distância aqui vai ser o meu X do B menos o meu X do A. Agora vamos para o nosso Teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa, que no meu caso é D, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja,
essa distância aqui ao quadrado, mais o meu outro cateto ao quadrado, que no caso é quanto? X do B menos o meu X do A. Então está aqui a minha fórmula na distância entre dois pontos. Eu só vou ajeitar isso aqui, né? Como está o quadrado aqui, eu posso passar esse quadrado para cá, para esse outro membro, em forma de raiz quadrada. Assim eu vou ter a minha fórmula da distância entre dois pontos. Ou seja, D é igual a raiz quadrada do meu y do B menos o y do A ao quadrado, mais o x do B menos o meu x do A ao quadrado. Agora vamos exercitar um pouco disso aqui. Vamos colocar isso na prática. Então vamos para a nossa primeira questão. Na letra A temos que o A é o ponto 1 e 3 e o B é o ponto 4. A distância de AB vai ser quem, galera? YB menos YA ao quadrado mais o XB menos o meu XA ao quadrado. Então vamos lá. Y do meu ponto B, 3. Menos o Y do meu ponto A y, 3. Isso aqui é o quadrado. Mais o X do meu ponto B, X, 4. Menos o X do meu ponto A, X, 1. Isso aqui é o quadrado. Então, essa distância de AB vai ser a raiz. 3 menos 3 vai dar 0 ao quadrado. Mais 4 menos 1 vai ficar 3 ao quadrado. Esse cara vai me dar 0 ao quadrado, 0. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, vai me dar raiz de 0 mais 9, que no caso é a raiz de 9. Logo, a distância entre o ponto A e o ponto B é 3. No nosso caso da alternativa D, eu tenho que o A é igual a menos 2 e 3 e o B é igual a 3 e 2. E eu quero saber a distância entre esses dois pontos. No caso, eu vou ter Y do meu ponto B, 2, menos o Y do meu ponto A, 3, ao quadrado, mais X do meu ponto B, 3, menos X do meu ponto A, menos 2. Vai ficar menos 2, certo ou errado? O menos com menos vai dar mais, tá claro? Então vai ficar, na realidade, mais 2 ao quadrado. Daí eu vou ter 2 menos o 3 vai dar o menos 1 ao quadrado, mais 3 mais 2 vai dar 5 ao quadrado. Certo, pessoal? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 5 ao quadrado, que vai me dar 25. Logo, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser raiz de 26. Na quinta questão, ele quer saber o seguinte: calcular a distância do ponto P menos 6 e 8, a origem do sistema cartesiano. Ó, esse ponto P menos 6 e 8 teria essa configuração, né? Menos 6 aqui para X e 8 para Y. A origem do sistema. Ele quer saber a distância desse ponto à origem do sistema. A origem do sistema, pessoal, é esse ponto 0 e 0. Eu vou chamar de quê? Então, eu quero saber, na realidade, essa distância bem aqui, ó. Então, agora, eu nem preciso ir para a fórmula, né? Dá para olhar por aqui, ó. Quem vai ser essa distância aqui? É só lembrar, pessoal, que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é hipotenusa, não é isso? Então, D ao quadrado vai ser igual a essa distância ao quadrado, que é ao quadrado, mais essa distância ao quadrado. O que é essa distância? 6. Em módulo é 6. 6 ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual. Passa esse 2 em forma de raiz quadrada, vai ficar raiz, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Certo? Então, essa distância vai ser igual a raiz de 64 mais 36, 100. Logo, essa distância vai ser igual a 10. Então, vamos, pessoal, para mais uma questão. Deseja-se construir entre duas cidades A e B, representadas respectivamente pelos pontos
2, 4 e 10 e 8, um posto de abastecimento, de forma que a distância entre o posto e as duas cidades sejam a mesma e a menor possível. No plano cartesiano, qual seria este ponto e que distância há do posto à cidade B? Supondo as unidades em quilômetros. Então, nesse caso, galera, é interessante a gente desenhar a situação para a gente visualizar melhor a nossa solução. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma cidade A, determinada pelo ponto 2 e 4, e uma cidade B, que é o ponto 10 e 8, e eu quero construir um posto de abastecimento entre as duas cidades, de forma que a distância entre elas seja a mesma e a menor possível. Aí presta atenção, pessoal. Percebe que, olhando para cá, eu posso ter infinitos pontos em que a distância entre essas duas cidades seja a mesma. Tá claro? Olha só para tu teres uma ideia. Eu posso pegar um ponto bem aqui, ó, onde essa distância é igual a essa. Certo? Posso pegar um outro ponto, ó, em que a distância entre as duas cidades é a mesma. E eu vou ter infinitos pontos em que a distância entre as duas cidades vai ser a mesma. Mas eu quero a mesma distância e a menor possível. Eu vou perceber que a distância, o ponto em que me dá a distância igual e a menor possível, é exatamente o ponto médio do meu segmento. Aqui ele vai dividir o cara exatamente ao meio e a distância vai ser a menor possível. No caso, pessoal, esse aqui é o ponto médio, tá certo? Ó. Então, eu vou de cara fazer o resultado. Não vou nem para a minha fórmula mais, porque está claro isso aqui, né? Ó. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Que é o ponto médio. O ponto médio disso aqui vai ser o quê? 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Assim, esse meu ponto M passa a ser quem? 6 e 6. Então, está aqui a minha primeira resposta. Qual é o ponto que divide as duas cidades ao meio? 6 e 6. Na segunda pergunta, eu quero a distância entre esse posto de abastecimento e a cidade B. Ou seja, o que é que eu quero, pessoal? Eu quero a distância entre os dois pontos. A distância entre o ponto B e o ponto M. Então, eu vou ter a distância de B a M é igual a y do B menos y do M, mais o x do B menos o meu x do M ao quadrado. Assim, eu vou ter y do B, 8, menos y do M, 6. Mais o x do B, 10, menos o x do M, 6. 8 menos 6, 2, vai ficar 2 ao quadrado, mais 10 menos 6 vai ficar 4, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Assim, eu vou ter que a distância de B até M é igual a raiz de 20. Bem, e raiz de 20 é aproximadamente 4,47. Como ele fala que a unidade está em quilômetro, logo, a distância do posto de abastecimento até a cidade B é de aproximadamente 4,47 quilômetros.